Então eu vou encontrar aqui o cara que eu vou chamar de... melhor eu fazer o seguinte, esse cara não é... Esse cara é o X, esse cara é o Y, né? Porque quando tu tá falando do vetor posição, já com R de T, tu tem que estar ligado que isso aí é o vetor posição, vai aparecer na física, vai aparecer em várias condições aí. Então, eu quero encontrar quem? Eu quero encontrar a derivada desse vetor posição na prática. Vou chamar de R de X. Na prática vai ser a componente X ali em dt. A componente X do vetor R, beleza? Uhum. Que é esse cara aqui, ó. 2 cosseno de t menos 1. Quem que é a derivada em t de 2 cosseno de t menos 1, sabe? É menos 2 seno de t menos 1. Só Não, isso, né? Porque o 2. t depois ele sai ele fica 1. Isso. 2 seno de t menos 1, né? Não fica negativo? Derivada de cosseno é menos seno. Verdade. Tá negativo isso. E agora o RY, mesma história. Certo? Ah, Vai fica a mesma ficar coisa, né? uma coisa. Exata mesma coisa, né? Certo. E agora, para chegar na resposta, o problema aqui é a derivada da função composta. Então a gente tem que a gente quer isso aqui, olha só. Vou colocar assim, logo, quem a gente quer tá aqui, o df de rt, certo? dt vai ser o f de x vezes o cara que eu chamei de r de x mais o f de y vezes o cara que eu chamei de r de y, certo? Só fazer essa multiplicação e soma, só isso. Derivada de uma função de mais variáveis é assim, tu tem que somar as componentes aí da tua função que depende de mais de um parâmetro, né? Do x e do y, certo? Uhum. Tem que Então a mostrar gente só essa... vai multiplicar o que tem x pelo que tem x, o que tem y pelo que tem y. Exato. Então, o cara do x, este, vezes o cara do y agora, do r de x agora, que é esse aqui, né? Mais o f de y, esse cara. Ah, mas tem t e tem y. Calma. Vezes o carinha aqui. O enunciado nos falou que ele quer t igual a 1. Certo? Uhum. Muito bem. Bem, a ideia vai ser, de alguma forma, deixar o x e o y em função de t. Por quê? Pensando aqui o que tem tá falhando na minha lógica, que era para esse x estar em função de t já. Porque eu quero t igual a 1, né? Mas quem é o x e o y quando t igual a 1? Isso que eu tô pensando, entendeu? Uhum. Tá faltando alguma coisa aqui. Ah, tá, lembrei, claro. Ó, esse aqui é o x, esse aqui é o y. Nossa senhora, então tu já tá imaginando o que tem que fazer, né? No lugar do x eu vou colocar esse cara e no lugar do y esse. Então vai dar um Ah, tá. bagulho, entendeu? Então vai ficar assim, um pouco longo isso aqui, mas vamos lá. Uhum. Quem que é o x, meu? Precisa da tua ajuda, minha memória perto da dona. 2 cosseno de t menos 1. Claro, isso é meio trabalhoso, né? O que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar o seguinte, se o x ele é 2 cosseno de t menos 1, certo? Uhum. E o y, vamos achar quem é x e y de t primeiro, antes de ficar reescrevendo um monte de coisa lá. Menos 2e na t menos 1, menos 2e na t menos 1, certo? Se t igual a 1, o que a gente vai ter?
Cosseno de 1 menos 1, 0 vai dar 2. Uhum. Y menos 2. Ou não? Uhum. Menos 2. Isso, menos 2, tá certo. Pronto. Então pronto, né? A gente agora vem aqui. Putz. Bom, resumir aqui um pouco o serviço. E agora onde tem o x eu coloco 2. Beleza? Eu coloco 1. Aqui eu coloco menos 2. Aqui eu coloco 2. Aqui eu coloco menos 2. Aqui eu coloco 1. E agora tem que fazer essa continha aí. Quer chegar no valor pra mim? Cara, eu ia fazer até no papel, mas deixa eu colocar na calculadora que é um pouco longo essa. Vamos aos poucos, né? Ó, por exemplo, aqui, olha só, meu caro. Aqui vai ficar 0 aqui dentro, certo? Uhum. Isso aqui vai dar 1, então. Uhum. Aqui vai dar 0. Uhum. Aqui vai dar 1 de novo. Então já deu uma facilitada, né? Ah, é. Tem que sempre fazer a coisa facilitada, tá ligado? Uhum. Do outro lado também só ficou o menos 2, né? Não, deu o cosseno dá 1, né? O cosseno de 0 é 1. Não, eu tô falando o menos 2 exponencial de 1 menos 1. Ah, sim, sim, menos 1, 0. Beleza? Uhum. Então aqui vai ficar 4 mais 8, 12. Ok? Uhum. Confia em mim, acredita aí no que eu fiz. Olha, eu tinha encontrado menos 4, fazendo de cabeça. Tu tá dizendo que a minha conta tá errada? Não sei. Tô dizendo que talvez a gente tenha encontrado resultados divergentes. Ah, bom. Vamos ver se a minha conta tá errada. Pode ser que esteja errada. Eu erro essas coisas aí. Dia inteiro. Dia inteiro dando aula, dia inteiro errando essas coisas. Porque eu multipliquei, né, o 4 pelo menos 2, aí ficou menos 8 com o 4 do outro lado. Aí dava menos Ah, mas é 4. que, a menos que eu esteja pensando no sinal errado aqui, aqui fica mais 8. Aqui, ó, menos Ah, com é, menos porque vai na dar mais, né? verdade é 2 menos 2, não é? 2 menos 2. Tu tá dizendo aqui Porque. dentro? Não, né? Não, Ó, o y que é menos 2, tá certo, perdão. É 2 vezes 2 mesmo, tá certo. então vai ficar 12, né? Concordou comigo? Uhum. Se a função é derivável em 2, 2. O que a função tem que ter para ser derivável em 2, 2? Ser contínuo. Ah, pode crer. Cara, tô achando que é 8 mesmo e eu que perdi alguma coisa aqui no caminho. Que merda, o que eu perdi no caminho aqui? Tô achando que é 8. Anyway, o importante é saber como é que faz essa desgraça. Vamos para B. Como é que a gente vai fazer a B agora? Como encontrar se uma função é diferenciável? Tu lembra? Tem a ver com limites. E aí, então eu não lembro não, porque eu ia falar que para ser diferenciável ela tinha que ser contínua e que as derivadas, a primeira derivada parcial de cada uma deveria existir. Perfeito. Só que para ela ser contínua tem que existir o limite no ponto, né? Ah, tá. Aí Lembra seria o disso? limite de 2, 2? Isso. Bem, o que tu falou é bem interessante, né? As derivadas têm que existir e tal. É importante que isso seja verdade. A gente já viu que existe, né, em 2, 2. Não tem problema nenhum, porque a função tem domínio em todos os reais, né? Uhum. Então ela é diferenciável, né? Não tem muito segredo. A menos que Uhum. tivesse alguma divisão por zero, alguma coisa assim. Uhum. Buraco, né? Então vai É. bem tranquilo. E as funções ali da derivada são tranquilas. Beleza. As derivadas de ordem superior da função, bem, quer que tu derive de novo, né? Mas aí já não tem muito segredo. É só tu pegar a derivada primeira aqui, as derivadas primeiras que eu fiz e derivar de novo, né? Uhum. Essa questão, na verdade, eu estava com mais dificuldade na A mesmo. Mas em relação a essa C, que a gente tem esse Z que surge do nada, a gente só ignora ele, né? Porque a gente está fazendo em x, y. Ou Isso. esse Z seria como se fosse o nosso T. Não, 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 não. Quer dizer, sim, tem uma nova variável. Acho que o professor escreveu errado aqui, cara, pra falar a verdade. Sendo bem sincero. Uhum. É viagem dele, tá? Isso aí é viagem. Muito bem.
Agora, bem, vamos para a próxima então, já que disse que não tem problema. Qual tu quer ver? A outra que eu mandei, a 5. 5, deixa eu ver. Derivada direcional. Ontem eu pensei que fosse cálculo 1. Mas eu sei derivada direcional. Encontre todos os pontos z igual a que satisfazem a equação para xy igual a 1. Suponha que seja diferenciável. Suponha que a função seja diferenciável em qualquer um, acho, desses pontos. Escolha um desses pontos e calcule o gradiente de z neste ponto. É A o teu problema? Na verdade, eu acho que o meu problema nesse caso são as 3, porque função implícita eu sou um desastre. Ah, mas a A não me parece ter muito segredo, né? Tem que jogar x, y igual a 1 e descobrir qual é o z, né? Então é só fazer a substituição nesse caso? Sim. Então, a gente vai descobrir o z para que nos socorra. Cara, isso aqui é uma figura geométrica. Não sei que merda é essa. Deve ser um hiperboloide maluco, alguma coisa assim, tá? Uhum. A questão é que, se é uma figura geométrica, existe uma restrição ali para os pontos dela, né? Não é qualquer coisa, não é tudo R3. Então, você está fixando valores de x e y e vai ver quais são os z's que essa figura geométrica te permite ter. Só isso. Vai ficar 1 vezes 1. Entendeu o que eu quis dizer? Então, só fazer a substituição, depois a gente encontra o gradiente dela. Vamos encontrar o z primeiro, depois a gente pensa no gradiente. Quando encontrar o z, me fala. Olha, eu acho que eu fiz errado. Não conseguiu achar o valor do z? Meu, no final eu fiquei com z ao cubo, né? Menos 4z igual a 0. O que tem? Então, não tem problema? Claro que não. Ah, Ele então, falou que seriam alguns valores de z. Tem vários, hein? Por exemplo, vai lá, me diz os valores de Z. Pensa neles. Enquanto eu vou pegando meu ventilador que tá ficando quente aqui em Portugal. Nunca vem pra Europa, cara. Isso é um inferno no verão. Nossa, já volto. Certo. E aí, chegou na conclusão dos Z's que satisfazem essa equação aí? é z igual a 0, né? E z ao quadrado mais ou menos 2. Isso. Tem 3 Z's, então. Qual que tu escolhe para fazer o que o problema pede? Eu confesso pra você que eu não lembro qual Não, você que o escolhe o que problema você pediu. quiser. Ah, tu não Eu lembra que eu liguei o escolheria o chat? 0, que eu acho que fica mais fácil. Exato. Pode escolher o zero, escolhe o zero. Ó. Suponha que a função seja diferenciável em qual um desses pontos, escolhe os deles e calcule o gradiente. Pronto. Então você vai fazer agora o gradiente dessa função
com z igual a zero, por exemplo. Então é só fazer o xy, porque se o z for zero, a gente vai zerar o z ao cubo e o 4yz. Foi a escolha que você fez. Tá bom? Então, Uhum. quem que é a gradiente aqui? Me fala. É. Y e x. Isso. Só que é um gradiente... Tem que pôr o zero aqui, cara. Pode deixar ele solto assim. Tá bom? Uhum. Tu fixou z igual a zero sempre. É meio como se tu estivesse no plano xy, né? Prático. Beleza? Uhum. Muito bem. Qual a taxa de variação da função z em 1 para z igual a 2 na direção do vetor v 3, 4? Qual é a taxa de variação da função z em 1 para z igual a 2 na direção do vetor 3, 4? Taxa de variação da função z. Essa aqui é a função z. Bem, então ele está querendo que a gente faça a derivada direcional, né? Você lembra como é que é a derivada direcional? Nossa, pior que eu lembro que eu fiz uma questão dessa, mas eu não lembro exatamente como era. É o gradiente, um ponto, vezes o vetor unitário. Beleza? Uhum. Muito bem, então o gradiente nós já temos, agora a gente joga o ponto. Xy são 1, só que é para z igual a 2. Então tem que pegar o gradiente para z igual a 2, tá bom? Ele está mandando aqui, né? Vamos fazer o quê, né? Para fazer a b, a gente não pode pegar o que você fez no anterior. Uhum. Então a nossa função aqui, quando x igual a 2, como é que fica? Z igual a 2, desculpa. Vai ficar xy mais 8x menos 8y igual a 1, certo? Uhum. Fica y menos 8 e x mais 8. Mais 8x e... Y. Opa. É. Y mais 8, isso, tô comendo bola. E o outro, x menos 8, né? Uhum. Agora a Mas gente aí quer... fica o 8x e 8y, não? Não, perdão. Tá certo. É isso aí, né? Agora a gente quer no ponto 1. 7 menos 7? 7 menos 7. Muito bem. E agora tem que achar o vetor unitário. Lembra como é que acha o vetor unitário? Ele era 1 sobre a raiz de alguma coisa, não era? Sobre o módulo, né? Na verdade, é o vetor sobre o módulo dele, né? Daí o módulo dele é a raiz das coordenadas ao quadrado. Aí a coordenada nesse caso seria o 1? Não, a coordenada é 3 e 4, né? Ah, Então o tá. módulo Perdão, vai não ser vi ele do 3 ao lado. Eu tava vendo quadrado ponto Z. mais 4 ao quadrado. Eu também fico apontando as coisas aqui, mas eu esqueço que essa minha caneta não mostra a ponteira. É complicado. Velho é uma desgraça para acostumar com as coisas. Eu dei 2 anos de aula usando Paint. Pensa. E no Paint, pelo menos, essas coisas funcionavam, entendeu? Então, o nosso U vai ser, o unitário, né? Uhum. Vai ser, basicamente, aqui vai dar 5, né? Vai ficar 9 mais 16, 25, um quinto. Esse aqui é o famoso triângulo pitagórico, né? Uhum. Pronto, é só fazer o produto escalar. Pô, tomei muito café, cara. Tô agitadaço te dando aula aqui. Não sei Mas se você tá na cafezinho às mesma vezes faz vibe. bem, né? Porra, meu Deus, se não fosse café, eu já tinha me atacado aqui do quinto andar, pra ter certeza. Pois é. Porque aguentar a vida hoje em dia aí sem café, cara. Quando eu tinha a tua idade, eu bebia muito, né, nas festas da faculdade. Uhum. Mas depois de um tempo, o estômago não aguenta. Nem isso eu faço. Eu realmente só adepto ao café.
Aí, ó. Melhor droga que tu pode usar é o café. Só que tem que ter noção que é droga, né? Uma hora vai te dar um piripaque aí. Eu já tive uns piripaque muito louco já tomando muito café. Aí Tem que nem tomar fala. cuidado. É, né? Já teve também? Cara, eu já tive, mas aí a gente finge que não aconteceu, né? A gente só toma É, cuidado pra não acontecer de novo. tem que mentir pra si mesmo, porque parar de tomar café não dá. Aham. Pronto, tá aí. Eu acho que é isso, tá? Uhum. Simplesmente fazer o produto escalar. Eu acho que tu lembra que o produto escalar é x com x, E y Y com com Y. y. Exatamente. Dá um vetor como resposta. Peraí. Olha só a merda, né? Dá um vetor como resposta. Então. Uhum. Não, pera. Não dá um vetor como resposta, dá um escalar como resposta. Tô falando besteira. Porque o produto escalar dá um escalar como resposta. Ok? Então Uhum. eu cometi um errinho aqui. Não é um vetor, é um escalar. O produto escalar, a derivada direcional, é um escalar. Então, Geometricamente, o que que isso representa? A gente encontrar o escalar. claro, te mostro. A derivada direcional tem a ver com o seguinte, ó. Você tem, por exemplo, uma coisa que ela vai aquecendo assim do centro, os cantos. Quanto mais longe do centro, mais frio vai ficando. Né? Uhum. Daí, a derivada direcional é o seguinte: você tem um ponto e você está procurando a direção de maior variação, de modo geral. Você tem um ponto, você tem um vetor nesse ponto. O ponto é o ponto dado no enunciado. O vetor é o vetor dado no enunciado. A resposta que você tem com a derivada direcional é uma medida da variação nessa direção e nesse ponto, ok? Uhum. Perceba que nessa direção e nesse ponto a variação é menor do que se você, por exemplo, fizesse para cá, né? Que você está indo direto ali para onde está rolando o aumento da temperatura, Uhum. pensando que isso aqui é um disco sendo aquecido, beleza? Sim. Então a ideia é essa, a derivada direcional vai te dar esse grau escalar, é uma medida escalar dessa variação, ok? Beleza. É isso. Agora, por exemplo, aqui no próximo problema, ele está pedindo qual é o valor máximo da derivada direcional de z em 1 para z menos 2. O valor máximo. Né? Então, ele está querendo ali saber para qual vetor isso vai acontecer, sacou? Uhum. Muito bem. Aqui como é que faz mesmo? Deixa eu lembrar rapidinho que minha memória está meio bosta hoje. Deixa eu pensar aqui. Como é que a gente faz a... Cara, eu acho que isso aqui tem a ver com derivar igual a zero, as usual. Né? Pediu o maior ali, tem que derivar igual a zero. O problema é que tem que achar o vetor que isso acontece. Tem que achar o vetor que isso acontece. Porque é para um vetor específico. Agora, qual que é o vetor? Né? Cara, tem que fazer alguma coisa com o produto escalar ser zero, alguma coisa assim. Tá, lembrei. A derivada direcional máxima ela vai acontecer sempre na direção do vetor gradiente, é isso. Tá bom? É Uhum. sempre isso. Então, qual que é o vetor gradiente aqui? Vetor gradiente é esse cara, o 7 menos 7, certo? Uhum. Não, é que a gente está usando menos 2 agora, mas eu acho que isso não vai mudar nada, né? Ou vai? Que agora é z menos 2, tá vendo? Não é z2. Z menos 2, como é que fica a equação? Tem que fazer aqui, né? É, só Vai vai mudar mudar o um sinal, pouco a né? equação, né? Oi? Só vai mudar o sinal. Calma aí, né? As coisas não estavam ao quadrado? Deixa eu ver aqui. Não, não tava. Vai mudar o sinal mesmo. Então deixa eu pegar aqui. Perdão, a derivada direcional máxima corre sempre na direção do vetor gradiente, é isso? Exatamente, exatamente. Beleza. É isso. Então aqui troca o sinal. É bom anotar isso aí que eu falei, tá? Porque É, até tô eu esqueci. notando. Puxei da memória aqui, falei que uma hora vinha. E agora, o gradiente vai ficar ao contrário, provavelmente, então. Uhum. Era 7 menos 7, agora é menos 7, 7. Beleza? Uhum. Bem, quem é o vetor unitário nessas condições aqui? Porque é isso que a gente vai ter que fazer na prática, né? Achar o vetor unitário do vetor gradiente.
Então né? é só colocar ele na 1 raiz de fulano? Sim. Deixa eu ver. Acho que é só isso. Em um. É. Agora vai ter que fazer esse vetor aqui vezes o seu unitário, né? Que é basicamente 1 sobre a raiz de 49 mais 49, ou seja, vai ficar 7 raiz de 2, certo? Uhum. Menos 7, 7. Então, isso aqui vai ficar menos 7 raiz de 2. Não fica Mais positivo, porque 7 é raiz de negativo com 2. negativo? Ah, é verdade. Isso. Boa, cara. Me salvou de novo. Vai ficar 14 sobre raiz de 2. Se quiser fazer para ficar bonitinho, né? Vai ficar 2 embaixo, vai cortar 7 raiz de 2. Ok? Beleza? Então é isso aí. Beleza. Alguma dúvida? Deixa eu te pedir uma da lista que eu falei que ele colocou hoje. Deixa eu achar aqui no meio do negócio. Assim, não foi uma. Como dizer? Eu acho que eu me confundi nessa questão direto no enunciado e na resolução. Essa daqui ele colocou com a resolução dele. Eu não entendi aqui. Um instantinho que estou enviando. Vou te enviar essa lista depois também. O porquê que a gente vai fazer o gradiente do t e multiplicar pelo. Eu não sei que letra grega é essa, a derivada dessa letra grega. Seria porque a gente está fazendo como se fosse cadeia? Regra da cadeia? Tá, deixa eu entender primeiro o que está rolando aqui. Fazer um trabalho de modelagem matemática, distribuição de temperatura de uma placa, ou a função de temperatura de uma placa, como sendo dada pela função t de x, y. Essa função t é diferenciável. A curva gama t descreve a trajetória de uma formiga nessa placa. Calcule f' de t, com f de t igual a t composto do gama t em termos de derivadas parciais. Tá. Bem, o que tem que fazer aqui eu acho que é parecido com o que estava rolando antes, né? Uhum. Nós fizemos um problema desse hoje, né? Derivada Foi esse composta, né? último que a gente fez agora, não foi? Não, não é esse último não. A gente fez uma derivada composta hoje, que tinha um R de t, lembra? Uhum. Só que dessa vez a gente não tem o x e o y. O x é aquele e na 8 sendo t, e o y é t a quarta. E elevado a t a quarta, t sobre 4. Então, a gente quer derivar isso aí. Só que f' de t é um escalar, não é um vetor, pelo que eu estou entendendo. Não é uma função, porque senão teria que indicar de alguma forma que é um vetor. E t de x, y é uma função escalar. Só que tu quer essa função escalar em termos de t. Em termos das derivadas parciais de t. Ah, claro, claro. Ele não tá. Ah, agora entendi. Ele não tá querendo que tu chegue na expressão exata. Porque ele quer que tu deixe em termos das derivadas parciais, tá vendo? Uhum. Isso. Então. Agora que eu vi que tem resolução aqui. Ó, é igual que a gente fez lá no começo da aula, lembra? Uhum. Derivada da função em x, dx dt. No caso, quem é dx dt? É a derivada aqui do gama, tá vendo? Esse cara é o Uhum. x, esse cara é o y. Então, dx dt vai ser essa derivada aqui em x. E essa aqui vai ser a derivada, esse é o x, a derivada aqui no t. E aqui também no t. Ok? Uhum. Mas você não tem quem é del t del x nem del t del y, porque você não tem a função tem
em termos de x e y. Você não tem. Então você vai ter que deixar assim mesmo, entendeu? Uhum. É muito Foi isso que eu segredo. não estava entendendo do porque o T continuava. É porque o enunciado pediu. E porque, né, Uhum. nem tinha como. Porque em nenhum momento ele te deu T em função de x e y. Não te deu? Uhum. Muito bem. Era isso que tu não entendeu? Então tá explicado. Sabendo que no Foi. ponto 0 para x e na π para y, a taxa de variação da temperatura na direção x é, ó, t de x igual a isso, t de y igual a aquilo. Basicamente você substituir, né? Uhum. Só substituir e pronto. Tem segredo. Beleza. Pegou a ideia? Peguei. Então é isso. Esse negócio de composto é sempre a mesma coisa. Não tem nem como mais se confundir, tá? É sempre o gradiente do negócio com a derivada da função composta. A gente vai multiplicar um pelo outro e acabou. Isso. Sempre isso. Se tu lembrar bem, essa expressão aí é parecida com o erro propagado lá da física experimental. Não sei se tu já fez física experimental, mas tem Fiz. uma hora que a gente aprende o erro propagado lá. Só que em vez de ser o dx dt, aqui é um delta x e aqui é um delta y. Então tu quer, por exemplo, encontrar o erro numa área. Uhum. Então é a mesma lógica. Beleza? Sempre esse Uhum. padrão de soma aí. Muito bem. E agora? O que Cara, mais nós temos? eu posso te pedir uma que é. Deixa eu ver se eu acho aqui. Conseguir ajudar. Que é aquele do limite no ponto. Beleza. Eu lembro que tem aquela função que é exponencial. Exponencial não. E de HK, de fulano, de tal. Só que eu não lembro como que faz. Eu lembro que caiu uma dessa na prova, eu coloquei a expressão, eu substituí as coisas e eu fiquei meio embolado na hora de fazer. Eu não vou saber te dizer qual desses a gente faz. Então, se conseguir me ajudar, eu vou te agradecer. Bem, eu vou ver aí o que eu consigo. Não, é porque nessa daqui tem. Ele não disponibilizou pra gente a primeira prova, só a segunda. Então, eu não consigo te dizer qual desses aqui a gente consegue fazer por esse negócio do erro, até porque eu não fiz de cabeça. Eu imagino que o primeiro, porque a gente vai ficar com 0/0, né? 0 raiz de 0. E o resto, Tá. Você quer resolver limites. isso, pelo definição. Nossa senhora, resolver limite por definição em cálculo 2 é uma merda, cara. Uma merda. Antes de falar sobre isso, eu quero te mostrar um exemplo, então, beleza? Acho que fica Beleza. melhor assim. Que eu acho que é até igual o que está aqui na tua lista, porque os professores sempre pegam o mesmo. É incrível como eles não têm criatividade. Porque limite é mesmo um saco, cara. Limite em cálculo 2 é um saco. Aquelas bolas no espaço lá. Quero nem dizer o que eles têm que fazer com a bola. Limite de uma função de duas variáveis, página 79. Ó, aqui, ó. Se você lembrar mais ou menos do limite lá do cálculo 1, a ideia tem a mesma lógica. Você vai ter que usar a suposta resposta que você espera, né, do limite. E aí vai, né? Então vamos lá. Por exemplo, vamos ver um caso bem simples aqui. Esse exemplo 2.32. Olha só. É igual no cálculo 1, né? Uhum. Você supõe que existe um epsilon maior que zero, um delta maior que zero, tal que a variação do y é menor que epsilon, isso aqui são y's, né? Uhum. Por y eu quero dizer imagens, quero dizer respostas da tua função, certo? Uhum. Então é a resposta genérica aqui da tua função menos o limite, que tu já espera que seja a resposta, para um x dentro de um espaço específico, entre zero e um delta específico, que são os teus valores de x. Só que isso aqui é a definição de uma circunferência, né? É uma outra forma de escrever circunferência mesmo. Então, diferente do cálculo 1, que a gente estava tipo. Lembra lá no cálculo 1 que a gente se aproximava pela esquerda e pela direita de um valor de x? Uhum. Esse aqui era teu delta. Estava em Sim. x aqui. Aqui tu vai se aproximar por mais duas dimensões. O que vai formar uma bolinha. Beleza? Uhum. A ideia é essa.
Daí, cara, mesma história lá que a gente tinha que deixar parecido com o que tá ali dentro do cara do X. Ah, professor, mas o que tá aqui não é. É sim, porque esse cara aqui é a mesma coisa que a raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, ok? É só uma outra forma de escrever. Tu vai ver Uhum. muito isso em cálculo 2, dessa forma, com essas duas barras de módulo aí. Então pronto, né? Apareceu os caras. Daí isso aí é menor que epsilon. Muito bem, já achamos aqui uma coisa interessante, porque fica parecido com o que está ali no domínio. Escrevemos aqui a coisa no do domínio mesmo, em forma de raiz. E agora que vem a mágica. Por quê? Porque aqui tu tem módulo, certo? Uhum. Módulo é essa parada aqui, ao quadrado, que é justamente o que aparece aqui. Mas aqui que vem o pior de tudo. Tu pode dizer que isso é menor ou igual a isso. Eu coloquei um y menos 3 ali do nada, tá vendo? Uhum. Então é uma coxambração aqui esse negócio. Não dá para levar muito a sério. Mas funciona, né? Coisa de matemático, funciona. Percebeu? Então onde aparece o x menos 1 e o y menos 3 aqui, tu faz Uhum. aparecer os dois juntos. Daí tu consegue fazer a substituição, tu junta ali, né? Fica até 5 delta, 2 mais 3, 5. Né? Beleza? Então realmente tu conseguiu relacionar o epsilon e o delta, beleza? Sim. Tá bom, mas esse é o caso assim bem, é o caso bem bobinho. Agora vamos pro caso que tá na tua prova. Mas Acho que como eu eu, consigo dizer também que aquilo é diferenciável? não, mas não tá falando de diferenciável ainda. Tá falando só de limite. Vamos aos Ah, tá. poucos, né? Então. Como dizia o Jack Stripador, vamos aos poucos. A diferenciável é bem pior. Tanto é que nessa apostila aqui dessa faculdade que eu peguei, não tem diferenciável. Porque a prova do diferenciável é uma merda. Mas a gente vai chegar lá. Eu tenho um PDF com diferenciável, se precisar. Olha só, essa aí é um dos problemas parecidos com o que está na tua lista ali. Né? Vamos mostrar que xy sobre y sobre x quadrado mais y quadrado não existe. Para provar que não existe, você sabe como é que faz? Cara, não é só da indeterminação de 0 sobre 0? Definitivamente não. Então, eu Quando não aparece sei. indeterminação, de modo geral, está escondendo a resposta verdadeira, a resposta certa. Uhum. Não é que não existe, é uma determinação, está escondendo a resposta certa, entendeu? Isso aparece o tempo todo na matemática. Não existir é outra história, tá bom? Uhum. Não existir é quando você... Lembra aquela bola que eu desenhei agora há pouco? Sim. Quando você, por vários caminhos diferentes, chega em respostas diferentes. Para que o Ah, tá. limite Então, exista, por diga. método dos caminhos que a gente descobre isso. Exato. Se por qualquer caminho tu tiver uma resposta diferente, significa que o limite não existe, beleza? Uhum. Então, por isso que é melhor provar que ele não existe do que se ele existe. Se tu provar que ele não existe, agradece, porque se tu tiver que provar que ele não existe, cara, tu vai ter um Uhum. trabalhão, tá bom? Então, por exemplo, aqui ele vai provar que não existe como? Ó, ele testou o caminho onde o x é igual a zero. Então, o caminho para onde x é igual a zero é o eixo y, basicamente. Uhum. Então, com o x igual a zero sempre, ele fez lá e provou que o limite é zero. Com o y também tendendo a zero, já que é o que o enunciado está pedindo, tá? Uhum. Beleza? Eu acho muito tosco testar o caminho com x igual a zero, mas se ele está pedindo, se ele está deixando aqui, a gente testa. Outro caminho que ele vai testar agora é o das retas, das funções lineares, né? Ou seja, as funções que passam nesse ponto e são retas. São retas com uma inclinação qualquer, beleza? Uhum. Então veja que tu não poderia colocar qualquer função aqui. Eu estou colocando kx porque ela passa no ponto 00, que é o ponto que ele está pedindo aqui, no enunciado, certo? Uhum. Onde o limite está indo. Agora, se eu então dizer que y é igual a kx, eu coloco isso lá na minha função, ela fica desse jeito. Desse jeito aqui. Eu resolvo o limite e fica isso. Então, como o k tem que ser diferente de zero para ser uma reta, o k, né? O k é diferente de zero para ser uma reta, Uhum. você vai ter então uma outra resposta, se você tiver esses caminhos aí. Entendeu? Uhum. Aí, Ou como a gente seja, tem dois resultados diferentes, eles não dois resultados existem. diferentes, perfeito. Então aqui, felizmente, né, você não vai precisar fazer a prova lá pela definição. Agora aqui vai dar. Ele tá falando que vai dar. Ok? Então Uhum. ele testou um caminho, ele testou o caminho kx e deu zero. Ele testou o caminho kx quadrado, que são as parábolas que passam
no ponto 00, né, que é o ponto que ele pede o limite aqui, Uhum. também deu 0. Então existe uma probabilidade muito alta de que sim, tenha limite, o limite seja 0, certo? Uhum. Esse é o ponto, o limite é 0. Então agora você vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez lá anteriormente. Só que aqui nesse caso, como a função não é tão simples, vai ser mais problemático de fazer. Então a ideia é o seguinte: existe um epsilon maior que 0 para um delta maior que 0, tal que a resposta, a imagem genérica aqui da tua função menos o limite é menor que epsilon, sempre que tu tiver nessa bola aqui centrada no 0, beleza? Na origem. Uhum. Tá bom. Então, a ideia, velho. Tu tem duas ideias aqui para resolver limite. Grava essas duas ideias, por favor. Sempre que tu puder, coloca as coisas em módulo. Tu vai fazer isso por propriedade, beleza? Uhum. E sempre que puder, deixa x ao quadrado mais y ao quadrado juntos, tá bom? Uhum. Então, como a nossa função é isso, tá dentro do módulo, porque tá menos 0, né? Uhum. Certo? Isso. Agora, por propriedade de módulo, eu posso quebrar o módulo de cima e o módulo de baixo. O cara de baixo nem precisa do módulo, porque ele é sempre positivo, uma vez que x ao quadrado é positivo e y ao quadrado é positivo também, né? Uhum. E o cara de cima, a gente vai deixar dentro do módulo mesmo, porque tem aquele y ali. Tá bom? Podia deixar o cara de baixo no módulo também, mas... Até esse... Bem, foda-se. Vamos deixar assim por enquanto, beleza? Uhum. O importante é que se aparecer alguma coisa que não está ao quadrado, essa coisa tem que estar dentro do módulo. Obrigatoriamente essa coisa tem que estar dentro do módulo. Tá bom? E esse x ao quadrado, ele tá dentro do módulo por quê? Não, tu pode deixar ele dentro do módulo também. É que assim, Uhum. pode, não precisa. É porque a gente vai fazer uma coisa bem bizarra com esse x ao quadrado logo. Então deixa ele dentro do módulo aí. Tirar e colocar, tanto faz, né? Porque a gente sabe que a coisa ao quadrado vai ficar positiva, independente. Agora, Uhum. aqui tu teria que tomar um cuidado, né? Porque não é quadrado. Mas vamos continuando. Então chegamos nessa expressão meio bizarra aí. Agora, o que a gente pode fazer ali com nosso domínio? Olha só o que eu tinha te falado antes, né? Uma Uhum. circunferência centrada na origem, certo? Essa aqui não é a equação da circunferência centrada na origem? Uhum. Beleza. Muito bem. Então apareceu aí o nosso querido x ao quadrado mais y ao quadrado, mesmo cara que está ali na parte de baixo. Lembre-se que a gente está fazendo que essas contas aí são menor que o epsilon, menor que o delta. Então a gente pode manipular as coisas para que elas fiquem menores que algo igual a todo mundo. Então, por exemplo, x ao quadrado. Com certeza ele é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Uhum. Porque tem que ser, né? É um número positivo. E olha só a maldade. O módulo de y é igual à raiz quadrada do y ao quadrado. Que é menor ou igual que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, entendeu? Então, sempre vai ter que levar a isso. Sempre vai ter que levar ao cara igual do domínio. Ou alguma coisa elevada a isso, entendeu? Tipo uma raiz ao cubo. Disso aí. Mas tem que ter a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Uhum. Então todo mundo que estava aqui vai agora de alguma forma se transformar em raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Beleza? Uhum. Então, Mas, diga. Alguma dúvida? Ó, aqui não, ele só vai... raciocinando. Uhum. Aqui ele vai substituir, então, o x ao quadrado por esse cara, Uhum. certo? E daí ele cortou com o cara de baixo. Daí Uhum. ficou só isso. Daí a gente acabou de falar agora há pouco que o módulo de y era menor que essa desgraça aqui, que apareceu aqui. Ok? Uhum. E, bem, o que acontece aqui, né? Então isso aqui é menor que 3 delta, porque isso aqui era delta, não é? Uhum. Muito bem. Só que esse cara tinha a ver com o epsilon. Então agora tu vai poder igualar o epsilon e o delta. Ok? Uhum. Pronto. Resumindo a ópera toda. Quando aparecer x e y, de alguma forma tu vai ter que dizer que eles são iguais ou menor ou iguais a x ao quadrado mais y ao quadrado raiz, beleza? Uhum. É o que eu posso resumir para ti nos poucos minutos aí que nós tínhamos. Daí a minha dica é que para a próxima aula de amanhã, você venha com essas tentativas, tá? Tente Beleza. fazer aqueles limites lá por essa mesma estratégia. Eu vou te enviar essa apostila, porque ela tem esse passo a passo. Acho que tu vai Ah, gostar. beleza.
Belezinha? Uhum. Então tá bom, meu querido. A gente se fala amanhã. Obrigadão, tá? Tchau, Eu que tchau. agradeço. Tchau, tchau.